Eu questiono ao Isidro. Vimos que o surgimento de outros partidos políticos vai ser, digamos, o dispersar de votos, a saída da Frente Patriótica, ou seja, do para já da Frente Patriótica, enfraquece esse projeto para as eleições de 2027. É o seguinte, eu acho que nós temos que ter aqui alguma visão do que é a Frente Patriótica. A Frente Patriótica ela é composta por partidos, né, que acreditam, por exemplo, né, vamos falar do BD, vamos falar também do para já na altura, sem estar legalizado e etc. Era uma congregação de vontade política primariamente, por via dos partidos, mas o próprio FPU transcendia a questão política porque era uma causa popular. Isso é que as pessoas precisam começar a entender. O FPU representava uma congregação de vontades, era para os indivíduos, toda a gente, toda a sociedade civil era convidada a olhar a Frente Patriótica Unida como uma proposta para a alternância política no país. As pessoas que estão cansadas, por exemplo, da tragédia administrativa promovida pelo MPLA, olham para a Frente Patriótica como um caminho. É tipo, estás cansado disso? Vem, a Frente Patriótica está aqui. A Frente Patriótica é uma congregação de vontades, ok? Congregação de vontades. Qual é a vontade atual do povo angolano propriamente? É uma vida digna, é a mudança, é a alternância, uma vontade popular. A alternância não é um capricho da oposição. A alternância é uma vontade popular. Porque depois de quase 50 anos, o povo tem a clara visão que o MPLA não está em condições de continuar a administrar o bem público nem o território angolano. Então, essa vontade popular é que compõe a Frente Patriótica Unida. Ponto número 1. Depois, os partidos que entram e saem, eles não podem impactar propriamente, ok? Aquilo que é a estrutura da Frente Patriótica Unida. Porque a Frente Patriótica Unida continua a representar o quê? Essa congregação de vontades. Se a vontade política que estava sob forma de um partido participante perdeu a motivação de continuar, o povo não perdeu porque o MPLA continua no poder. Agora, motivos que possam levar um indivíduo de um partido que faz parte da FPU a abandonar a FPU, isso só deve dizer propriamente dizer qualquer coisa a este mesmo partido, porque a FPU continua aí. A vontade popular da alternância continua aí, porque a alternância não foi realizada. Significa que a vontade continua aí e essa vontade é o motor fundamental que movimenta essa estrutura. Não são os partidos. Os partidos representam a vontade política dentro desse processo de transformação por via da alternância. Mas agora, se os partidos se perdem no meio do caminho, isso é uma coisa, mas a sociedade civil que ainda não viveu a alternância política, essa transformação social, ainda continua a ser parte fundamental dessa promessa que é a Frente Patriótica Unida. Portanto, quem sair, saiu. É normal. É normal. Podemos até olhar, trazer aqui várias perspectivas, falar, mas é normal. Temos que ver como normal. Mas o ponto interessante e fraturante aqui do discurso, ok? É a questão de que a sociedade precisa de continuar a se mobilizar pela alternância. Porque a alternância é que vai fazer a diferença na vida dos angolanos. Não os partidos que se encontram dentro da Frente Patriótica Unida. A alternância vai fazer a diferença. E, portanto, quem tem real motivo, ou real capacidade, ou real ambição de realmente participar desse projeto de alternância, de mudança do regime político em Angola, vai permanecer aí dentro, quer seja pela questão política ou pela questão social, referente à sociedade civil. Portanto, a saída de qualquer partido dentro da FPU deve despertar a sociedade civil para trazer a perspectiva que nem todos os partidos estão preparados para a alternância e que muitos ainda preferem continuar a alimentar os seus egos, continuam a alimentar os seus sonhos, as suas ambições pessoais em detrimento do bem coletivo.
E a alternância é um bem coletivo. Portanto, a sociedade tem que saber olhar para esses indivíduos e saber penalizar esses indivíduos, porque a sociedade é que vai punir esses indivíduos, quer seja nas urnas, quer seja no ambiente político. A sociedade vai punir esses indivíduos, porque num momento importante da história do país, eles estão a abdicar daquilo que é, ok? A vontade coletiva, para se agarrar em quê? Nas migalhas, porque as migalhas que o sistema vai dando, ok? Vai dando no Abel Vucu para fazer esse trabalho que está a ser feito, ok? São migalhas, não se comparam em nada, em momento algum, com aquilo que é, ok? Os grandes benefícios que a alternância pode trazer para todos os angolanos. Portanto, é importante aqui deixar claro mais uma vez aqui que o ponto fundamental desse discurso é que a saída, o desvinculamento de qualquer partido desse projeto, ok? Desse projeto que é um projeto nacional e que é um projeto do povo angolano, ok? A UNITA teve a coragem, mas a FPU representa a vontade do povo angolano. A UNITA teve tanta coragem, inclusive de sacrificar deputados e espaços seus para dar espaço político num para já, quando não tinha expressão política e estava à beira da morte política. O próprio, é preciso deixar claro que o próprio Abel Vucu acendeu a sua chama política por via da FPU. A FPU deu uma oportunidade que nenhum outro partido daria ao Prajá, principalmente porque o Prajá não era uma estrutura legalizada e contra todos, ok? Contra todos esses motivos, a UNITA ainda fez o seu trabalho. Significa que a importância da UNITA nesse processo da alternância é inabalável. E essa importância que a UNITA atribui ao processo da alternância, a ponto de sacrificar a si mesmo enquanto partido estruturado, é aí que nós devemos abraçar a causa da UNITA como um partido que realmente quer e está disposto a fazer todo tipo de sacrifícios para que essa mudança aconteça ainda na nossa geração. Isso é que é o mais importante. Portanto, os angolanos devem abrir os olhos para pensar da seguinte forma: quem se desvincular desse projeto vai mostrar simplesmente que é apenas um político de ocasião, que é um político que está a viver para as benesses que o MPLA distribui, que está a viver apenas para os seus objetivos políticos, para a sua própria ganância, e essa pessoa não deve merecer o voto do povo angolano, porque chega num momento da nossa história que nós temos que compreender que só unidos é possível, ok? Participar nesse processo de transformação por via da própria alternância política. Portanto, a FPU deve ser visto como um patrimônio da sociedade, como uma vontade onde a maior das vontades foi a vontade da própria UNITA, no qual chegou a sacrificar a si mesma para poder dar corpo e manifesto a esse movimento que é a Frente Patriótica Unida.